Meu nome é Augusto César, eu sou aluno da Escola Técnica Estadual de Criatividade Musical, e esse trabalho que nós vamos apresentar aqui está ligado à cadeira de Ética, que é ministrada pela professora Amoari. Nós tentamos fazer, apesar de serem duas realidades completamente diferentes, um comparativo entre, tomando como referência o Estatuto da Ordem dos Advogados e o Estatuto do Conselho da Ordem dos Músicos do Brasil. Um criado em 1960, outro em 1994, dois momentos políticos completamente diferentes. Então, o que nós fizemos aqui foi, nós precisamos sair de 1960 para chegar em 2014, 2015. Porém, esses conselhos e essas ordens são criados por lei. E tudo que é criado por lei, só por lei poderá ser modificado. Então, há de haver um período de transição entre uma coisa e outra. Realidades da Ordem dos Advogados têm diferenças enormes. Por exemplo, a Ordem dos Advogados, ela tem representantes no Poder Judiciário. O pleno dos tribunais, quem viveu alguma coisa, ou conhece alguma coisa, ou tem parente ligado ao Poder Judiciário, seja da Justiça do Trabalho, seja a Justiça Eleitoral, seja a Justiça militar, qualquer coisa, sabe que existe uma coisa chamada quinto constitucional. A ordem indica, escolhe em lista e manda para o tribunal para que o tribunal escolha e o presidente da República nomeie como juiz do pleno do tribunal, que pode ir até o TST. Enquanto a Ordem dos Músicos não existe nada disso. A ordem as duas ordens têm conselhos nacionais, ordens nacionais e seccionais ou regionais, e conselhos regionais e ordens regionais. Isso é o que há de comum. Enquanto que todo o restante de concepções é diferente. Então, fazendo essa transição, nós precisaríamos, primeira coisa que deve ser nesse período de transição, seria primeiro, solicitar a imediata revogação da Lei 3.895/57, de dezembro, que é da Ordem dos Músicos. Solicitar essa revogação, mas e aí? Fica sem nenhum aparato? Não. Iniciar, no menor prazo possível, uma ampla campanha de filiação que terá como tarefa prioritária iniciar a análise das propostas aqui apresentadas, podendo ser alterações, modificações, inclusões, referente a seus conteúdos. Então, e vai ter um período para que isso seja feito. A quem caberá? A Ordem dos Músicos atual vai ter um período de 6 meses para elaborar uma proposta, podendo ser assessorada, contratar órgãos de assessoramento ou assessores, para preparar uma proposta a ser levada a uma assembleia de todos os seus filiados, que foi precedida por uma campanha, né, para aprovar ou modificar ou rejeitar e ter essa coisa para poder encaminhar como projeto de lei. É claro que você, para elaborar isso, você vai ter que ter algumas propostas. Eu procurei colocar nas propostas aquilo que atualizava, não é? Por exemplo, a eleição na Ordem dos Advogados é direta.
a ordem dos músicos não é o conselho que escolhe a diretoria. Então, primeira coisa, e a primeira caracterização é como pessoa jurídica. A ordem dos músicos é caracterizada como uma autarquia. A autarquia é a Receita Federal e não a ordem dos músicos. Então existe uma classificação de pessoa jurídica, pessoa, economia mista, autarquia, órgão, por aí vai. Mas a ordem dos músicos não tem nada a ver, nem subordinação a nenhum órgão estadual, municipal ou federal. No entanto, no estatuto da ordem dos músicos, essa subordinação é prevista. Tanto que os funcionários são considerados como servidor público. Servidor público dentro da ordem. A OAB não tem nenhum servidor público trabalhando lá, tem gente contratada, que fez um concurso lá, da própria ordem. Você vê. Por ser uma pessoa jurídica pública, são duas pessoas, isso não quer dizer que seja um órgão público, de utilidade pública, ela é, tal como as igrejas o são, ela é isenta de qualquer imposto relativo à sua atividade. A ordem não paga IPTU, não paga nada disso. Dos advogados ou do músico? Todas as duas. As duas passariam. No conselho, no atual, na 3.857, não fala dessa isenção. A ordem dos advogados fala na isenção. Então essa isenção teria que constar na nova lei. Composição da diretoria. Eu botei uma composição semelhante à composição da diretoria da OAB, que não é muito diferente da atual. Presidente, vice-presidente, primeiro, segundo secretário, primeiro e segundo tesoureiro. A grande diferença é que na OAB, essa diretoria é eleita de forma direta e através de chapas que são formadas. Então, o que nós estamos querendo ser eleitos por votação direta, a diretoria da OMB, Ordem dos Músicos. Direta, com chapas previamente formadas por músicos filiados no mínimo há 6 meses, é claro. O cara não vai se filiar hoje e amanhã querer se candidatar a presidente da Ordem dos Músicos. Não faz sentido, né? Aí uma visão anárquica das coisas. Há 6 meses e em dia com suas obrigações. O membro concorrente não poderá participar de 2 chapas. Ele não pode estar inscrito em mais de uma chapa. Pode até ter uma forma melhor de dizer. O edital para inscrição de chapas deverá ser publicado com prazo de 30 dias para inscrição de chapas, e a eleição se dará 90 dias após o lançamento do edital. Será considerada eleita a chapa que obtiver a maioria simples dos votos. O mandato da diretoria eleita será de 3 anos, podendo haver reeleição total ou parcial por apenas um mandato. O que o estatuto prevê é que quem escolhe a diretoria é o conselho dos músicos. No caso dos advogados, é o contrário, é eleita. Existem chapas que são formadas e concorrem. Então, esse mecanismo deve ser aplicado ao caso da Ordem dos Músicos, né? E, claro, com critérios. Você não vai, vou presidir 3 chapas. Então, pô, não estou votando, já estou eleito, né? 3 chapas vão concorrer, eu sou o presidente das 3 chapas. Então não tem sentido. Ou você, ou é pau ou é pedra. Uma outra questão, que inclusive na entrevista que foi feita
com o presidente do sindicato e o presidente da ordem, e uma diferença, não existe sindicato de advogado. Existe o Instituto dos Advogados. Eles têm outros órgãos que os músicos não dispõem, nem precisariam dispor. Agora, condição para ser inscrito na ordem dos músicos. Na ordem dos advogados, isso não tem outro caminho. Você terminou o curso de Direito, você faz a prova da OAB 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, se necessário, para poder advogar. A não ser que você faça um concurso para uma das justiças estadual ou federal, e aí você, como servidor público, não pode advogar, não tem direito de advogar. Mas você só pode advogar se tiver a carteira. Em todo canto onde você assinar um processo, está lá a sua OAB, como está no Conselho dos Médicos, está lá, tudo isso está escrito, seu número e tudo. Você é identificado pelo número da OAB ou pelo número do CRM, e pronto, você era identificado como músico pelo número do Conselho. E o músico pode tocar, né? Profissionalmente, né? Se não tiver fiscalização, no caso. Agora, aí, quem é que pode se inscrever? Na atualidade, existem restrições. Você tem que fazer o teste, ter conhecimento teórico, ter toda uma série de conhecimentos para poder ser reconhecido como músico e receber a carteira. Então, esses continuarão tendo o direito de se inscrever na ordem dos músicos e receber a carteira. Agora, nós incluímos outras coisas, os concluintes dos cursos de nível técnico ou superior em escolas reconhecidas legalmente podem se inscrever na ordem dos músicos. Esse seria o nosso caso, seria o caso do conservatório, seria o caso dos cursos de licenciatura, seria o caso do curso de bacharelado das universidades. Mas o estatuto pede que o músico tem que ter algum curso. Ele não tem, o que ele diz é que existe o músico prático, só com uma diferença: o músico prático não tem direito, por não ter formação teórica, não tem direito a nem votar nem ser votado. Aí eu estou modificando isso aqui. Eu pergunto, alguém teria coragem de negar a filiação à ordem dos músicos, por exemplo, que Deus o tenha em bom lugar, Dominguinhos, Hermeto Pascoal, Lenine, Alain Montarroios? Mas são exceções, né? Exceções. São. Agora, mas exceções não é regra também, né? Sim, mas acontece o seguinte, que isso existe um mundo de músicos atuantes profissionalmente que não têm um conhecimento teórico, né? Mas que, por que ele seria privado do direito de filiação? Então, desde que seja reconhecido como competência suficiente e exerça oficialmente a profissão, ele poderá ser inscrito com todos os direitos. Mas nenhum desses que você está citando foi privado de direito, né? Na entrevista ele diz que existe um músico que é vetado, tem o direito de votar e ser votado. Aí é quem participa do sindicato ou da ordem, né? Sim, ele não pode. Ele se inscreve como uma categoria à parte. Mas ele não está afiliado, no caso. Ele está afiliado como uma parte. Ele é filiado, mas não tem direito a interferir na entidade. Nem votar, nem ser votado. Então, eu citei casos que são patentes, mas existe um outro mundo de músicos que atuam aí nas casas. Agora, se eles não são filiados, como é que eles podem ser obrigados a cumprir coisas que estão na lei da ordem dos músicos?
Como é que ele pode pagar um cachê, do cachê dele, tirar um valor para pagar a ordem dos músicos, se ele não goza de direitos ou não tem direitos às proposições da ordem dos músicos? É incompatível. Né? Bom, então, isso também seria diferente. Ninguém pode ser advogado se não é formado em direito. Agora, aqui não é o caso. Tá? Não é o caso. Os funcionários da Ordem dos Músicos não são considerados como servidores públicos, e sim serão regidos pelo regime seletista. As questões que digam respeito diretamente aos interesses dos músicos serão decididas em assembleias convocadas para fins específicos. As questões patrimoniais, aí eu estou separando o que é da ordem, né, o que é de sindicato, nem sindicato estou falando aqui. As questões patrimoniais serão resolvidas no âmbito da diretoria. E as questões mais amplas, como a morte de um diretor, de um regional, aí é resolvida no conselho do conselho a quem a ordem responde. Agora vem aí a diferença do que é a ordem dos músicos para o conselho da ordem dos músicos. O conselho, ele não pode ser, não tem como ele ser uma eleição direta, ampla. A proposta para o Conselho, e o da OAB também tem essa característica. Na 3.857 não fala das características desse Conselho, como é a estruturação dele, mas eu propus aqui o seguinte: terá recurso. Não, primeiro eu estou falando aqui dos recursos. A Ordem dos Músicos terá os seguintes recursos. Hoje, inclusive, ela recebe uma parte do imposto sindical. Isso é completamente anticonstitucional. Não pode mexer no imposto sindical, a não ser, inclusive, você tem o direito de rejeitar o desconto do dia de serviço. Em qualquer categoria tem um papel lá que você assina, você vai no sindicato e assina e não desconta. A ordem dos advogados aqui, ou dos músicos, recebe 30% do imposto sindical. Então, isso é vedado. Seria vedado. O imposto sindical é para uso do sindicato dos músicos e não para a ordem. Ela vai, quais são as arrecadações dela? Taxa de inscrição, mensalidade dos sócios inscritos, taxa de participação em eventos, oficinas, cursos, congressos, etc. Arrecadação proveniente de shows que ela pode promover. Não será admitida a participação na arrecadação do chamado imposto sindical, de forma alguma. O sindicato não tem que contribuir com a ordem. A Ordem dos Músicos empreenderá uma luta incansável para a formação de escolas de músicas regionais, cujas mensalidades servirão como forma de arrecadação. Cada região vai trabalhar, por exemplo, a formação de uma escola que caracterize as músicas daquela região. E a mensalidade é uma arrecadação para ela. E ainda mais, ela está livre para promover eventos como shows, bingos, todo esse tipo de coisa a ordem poderia promover. Teria sua arrecadação livre, sem receber dinheiro do Estado, sem receber dinheiro de nada. Agora, a formação dos conselhos regionais, né? E Conselho Regional, que é uma formação que guarda algumas semelhanças com o Conselho da Ordem dos Advogados, porque não pode ser a mesmíssima estrutura, porque os órgãos que ela tem são diferentes. Ela tem um instituto, a gente não tem instituto de música, e por aí vai.
Então, os conselhos regionais serão formados, primeiro, pelos membros da diretoria da Ordem dos Músicos Regional. Segundo, por 2 representantes de cada escola reconhecida pelo Conselho, sendo os mesmos eleitos pelos respectivos corpos docente e discente, ou seja, professores e alunos. Agora, dos 2 representantes, um será representante do corpo docente e o outro será representante dos alunos do corpo discente, certo? Então, teria essa representação por escolas, por exemplo, conservatório. O conservatório teria, a escola técnica aqui teria, a escola de música de Olinda teria, a universidade, o curso de licenciatura, o curso de bacharelado teria um professor nesse conselho. Então você teria uma ampliação. A diretoria foi eleita e fará parte. Faria parte também deste conselho um representante da Secretaria da Cultura, que aí tem uma ligação com a vida do músico. Um representante do ECAD, órgão de arrecadação de direitos autorais. Todos os ex-presidentes, isso é previsto na ordem dos advogados, todos os ex-presidentes, porém apenas com direito à voz, não tem direito a voto, a não ser os ex-presidentes dos 2 últimos mandatos mais recentes. 2 representantes do Sindicato dos Músicos, não podendo os mesmos serem membros da diretoria, nem do sindicato, nem da ordem, e sim representantes de base eleitos em assembleias específicas, certo? Os representantes seriam eleitos. Então, essa seria a composição do conselho. Não é este conselho, certo? Essa é do conselho e que teria suas atribuições específicas. O Conselho Nacional teria que ser a partir, eu não coloquei, mas teria que ser a partir de uma representação dos conselhos regionais, e essa seria a formação nacional do conselho e a diretoria. Então está aqui mais ou menos o esqueleto do que a gente pensou tanto como diferença como propostas para um novo funcionamento da Ordem dos Músicos do Brasil. Eu agradeço a atenção de todos. O Estatuto de Advogado é de que ano? O Estatuto de Advogado é de que ano? 94. Mas o primeiro foi dos anos 30, não foi? E teve uma